Lemos no início, nós vamos retomar o texto, ler mais uma vez esse texto que nós lemos, e que os irmãos conhecem o texto, falando a respeito de Estevão, quando foi ali interrogado, e o sumo sacerdote perguntando o que estava acontecendo, e ele vai testificando, e isso leva-o à morte. E pouco antes dele morrer, ele viu aqui esse texto que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e o 56. Nós vamos repetir mais uma vez, às vezes nem todos estavam, aqueles estão chegando agora, posso estar acompanhando também. E como a gente faz todas as quintas-feiras, irmãos, nós vamos estar lendo alguns textos, irmãos têm a liberdade de ler, tem a liberdade de perguntar ou acrescentar alguma coisa quando nós estivermos falando, e não precisa deixar para o final, que às vezes a gente acaba esquecendo o que a gente ia comentar e falar, mas ao decorrer, para que nós possamos juntos crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, E aqui, irmãos, nós lemos o texto assim: mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Amém. E fica a pergunta, quantas pessoas Estevão viu? Estevão viu dois, às vezes a pessoa diz: olha, está vendo? Estevão olhando, ele viu a glória de Deus e viu Jesus. E ainda diz assim: Jesus que estava à direita de Deus. E se Jesus estava à direita de Deus, Estevão então viu Deus e Jesus que estava à sua direita. E aí diz assim: eis que vejo os céus abertos, o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. E aqui fica para nós algumas reflexões. Primeiro, que esse texto ainda não diz que ele estava sentado no trono, mas outros textos ainda nos afirmam que Jesus, tendo subido, assentou-se à direita, ou sentou-se no trono, alguma coisa assim que as pessoas dizem, as pessoas enxergam às vezes, Outro dia ouvindo alguém falando que ele conseguia ver até 2 tronos no céu, evidentemente que no livro de Apocalipse está relatado que tem o trono de Deus e também tem os 24, os tronos ali dos 24 anciões que estavam ali também assentados. É importante a gente entender que está falando ali, principalmente no livro de Apocalipse, de muitas figuras, e a gente compreender e entender um pouquinho. Mas voltando para esse texto aqui, irmãos, quantos que Estevão viu? Viu Deus e Jesus? Então foram 2 pessoas que ele viu? É o que está escrito, não é? Olha, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E eis que vê os céus abertos, o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Bom, aí nós precisamos fazer aqui algumas reflexões. Primeiro que, se nós olharmos, nós lemos aqui a semana passada um versículo de João, Evangelho de João, versículo 1. Vamos abrir lá em João 1, a gente vai voltar para o texto, mas é só para a gente fazer um entendimento melhor do texto aqui. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 8. Alguém que achar, lê para mim, por favor. Não era ele a luz. Ou melhor, desculpa, João 1, 18. 18, eu falei 8, mas é 18. Bom, nós compreendemos a palavra de Deus, vemos que a palavra de Deus ela não se contradiz de forma alguma. E a Bíblia fala que Deus nunca foi visto por ninguém. E por que Deus nunca foi visto por ninguém? Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, vamos abrir também João 4, 24. O que diz João 4, 24? Deus é Espírito, importa o Espírito agora, é Espírito de verdade. Bom, então Deus nunca foi visto por ninguém. E por que nunca foi visto por ninguém? Quem está dizendo, Deus é Espírito. Alguém consegue ver um Espírito? Se não dá para se ver um Espírito, e Deus é Espírito, por isso que não dá para ver ele, se
o Filho do Homem o fez conhecer, como é que nós vemos Cristo, como é que nós vemos Deus? Nós vemos Deus através de Cristo. Ora, se Deus é Espírito, como é que Estevão viu Deus? De que forma ele poderia ver Deus? Se ele nunca foi visto por ninguém, se ele é Espírito, como é que ele viu Deus? E se nós olharmos mais profundamente no texto, a gente percebe que ele não fala que ele viu Deus, mas que ele diz assim, que estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus. Mas aí fica para nós a pergunta, olha, está falando que ele viu a glória de Deus e Jesus. E como é que a gente vê a glória de Deus? Como é que a glória de Deus ela é manifestada? A glória de Deus, ela não é Deus exatamente, não é o Espírito, mas a gente consegue ver a glória de Deus olhando biblicamente de alguma forma. Como é que a gente contempla a glória de Deus? De que forma que a gente contempla ela? Alguém sabe? Espiritualmente, através dos seus feitos. Abre para mim a Bíblia alguém lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. É 1:3, Hebreus 1:3. Pegou um versículo para facilitar, ele apareceu outro termo aqui para nós, né? Que ele assentou-se à destra da majestade nas alturas, ou à destra, né? O que é destra? Poder? Representa o poder, mas o que é destra? Uma pessoa destra, o que é? A mão direita. Destra não é nada mais do que a mão direita. Então ele disse, olha, assentou-se à destra da majestade. Então ele sentou-se na mão direita da majestade. O que significa a palavra assentar-se? Assentar-se pode ser de tomar assento, pode, mas não só isso, né? Porque eu lembro uma vez uma pastora Wilson dizer assim, olha, quando a gente ouve dizer assim, que uma família de sem terras foi assentado sobre uma área, o que significa? Que ele sentou na terra? Não, que ele tomou posse, né? Então precisamos entender o contexto, assim, assentou-se, tomou posse da destra, né? E da destra, a mão direita, a gente observando, e outros textos falam a respeito do trono, ele estava à direita. Quando as pessoas que acreditam, por exemplo, na Trindade, a primeira impressão que ele tem, quando ele olha, ele imagina a cena que Estevão olhando para o céu, ele vê um trono, ele vê um ancião assentado, um senhor de cabelo branco já, que é o pai, um ancião de dias, de acordo com Daniel, né? Então ele está lá sentado e vê um jovem mais novo do lado do pai dele, do lado do trono, que é assim que as pessoas imaginam. Essa é a visão que a pessoa que crê na Trindade enxerga, e por isso que ele diz assim, olha, ele viu a glória de Deus, e Jesus, então está vendo a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então se ele estava à direita de Deus, ele estava ali do lado direito. Mas a gente começa a perceber alguns problemas, porque se Deus é Espírito, qual que é a direita de Deus? O Espírito não tem lado direito, não tem lado esquerdo. Então a gente olha para cá, como é que ele viu ele à direita, viu assentado à direita? Primeiro que é Espírito, não dá para ser visto. Ele viu a glória de Deus. O texto que nós lemos em Hebreus 1:3, assim, o qual sendo o resplendor da sua glória. O que é o resplendor da glória de Deus? Jesus. Jesus resplandece a glória de Deus. O livro de Hebreus, Jesus estava na onde? Ele já havia se tomado posse do céu, já havia tomado posse do seu trono, do lugar de poder, do lugar de autoridade. Ele não estava mais entre nós. O que é a glória de Deus? É Jesus glorificado, é Jesus não naquela carne que andou pelo mundo como homem, que dormia, que tinha sono, que tinha fome, que foi humilhado, que estava numa cruz do Calvário, mas agora o que Estevão está vendo ali, irmãos, nada é mais do que
o próprio Jesus glorificado, a glória de Deus resplandecendo em Jesus. Ele assumiu todo o poder, toda a autoridade. Nós vemos lá no livro de Mateus, diz que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele assumiu todo o poder, toda a autoridade. E quando ele está falando que ele viu a glória de Deus, primeiro que Estevão não viu Jesus, ou melhor, não viu Deus, era impossível ele ter visto Deus. A única coisa que ele viu e conhecia, né, de ter visto, é o próprio Jesus. Mas agora Jesus glorificado, Jesus com poder, Jesus com autoridade. Quando nós vemos o texto que ele diz aqui, né, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus, a glória de Deus resplandecida por meio de Jesus, que estava à direita de Deus, né, ou à destra. A palavra destra, né, como foi falado, a mão direita, ela dá realmente esse sentido de poder, de autoridade, de que agora ele havia assumido esse poder. Ou muitas vezes, nós aqui no Brasil já ouvimos tantas vezes falar, né, a gente vê assim, olha, tinha o partido de direita, o partido de esquerda, o que está à direita, o que está à esquerda. E o que se trata essa questão quando a gente olha para o lado da política de esquerda ou direita? Isso bagunçou, né? Porque a esquerda assumiu o poder, eles falam que são da esquerda ainda, né? Mas aqueles que estavam da direita é que havia assumido o poder, que estava do poder. A oposição é a esquerda, que faz oposição. Embora o termo ficou, o partido de esquerda continua mesmo ele estando no poder, mas o poder, a direita, é aquele que está no poder. Então a gente vê aqui, quando a gente não tem a visão correta das coisas, a gente começa a imaginar e ver, olha, ele viu lá um homem, um ancião, um jovem que estava do lado dele, mas biblicamente, a Bíblia fala que Deus nunca foi visto por ninguém. A Bíblia fala que Deus é espírito, o espírito não pode se ver. É impossível alguém ter visto. Se não dá para ver Deus, como é que a gente enxerga Deus? A gente enxerga Deus através de Jesus. Então o que Estevão estava vendo aqui nada mais é do que o próprio Jesus glorificado, o próprio Jesus com autoridade, o próprio Jesus com poder. Até porque, se nós pegarmos, irmãos, versículo 56, diz que os céus abertos, ele dizendo, o Filho do Homem, que é Cristo, que está em pé à mão direita de Deus. Olha, se nós olhar pelo sentido literal, Jesus estaria ao lado direito de Deus ou está de pé na mão direita de Deus? Que fala que estava à direita de Deus. Agora o 56 diz que ele estava em pé à mão direita de Deus. Haveria cabimento, de nós imaginar que Jesus, como filho, estaria o Pai com a sua mão estendida e Jesus em pé na mão de Deus? Não faz o menor sentido. Então o texto aqui que nós estamos lendo, aqui nós temos a figura, não é um texto literal de nós olhar e ver que estava ali Jesus em pé na mão do Pai, ou Jesus em pé na mão de Deus, porque é impossível, até porque se Deus é Espírito, o Espírito não pode se ver, como é que ele poderia estar de pé? Não é possível nós termos essa informação. Ainda no capítulo 7, versículo 49, olha o que está escrito lá. Desculpa. Então a gente vê que, olha, o trono de Deus é aonde? No céu. E a terra? No estrado, onde descansa seus pés. Quando nós olhamos ainda para o livro aqui, eu peguei aqui, olha, o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 22. Isaías 40, 22. Sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Olha, o texto diz ali, fala, irmão Leôs, que é com o círculo da terra, né? Outra tradução vai estar, ele se assenta sobre o globo terrestre, o globo da terra. Se ele está assentado sobre o globo terrestre, nós pegarmos a ideia de assentado, de que sentou, ele estaria sentado no trono ou está sentado sobre o globo terrestre? E ainda, nesse mesmo texto que o Estevão leu aí, que o Estevão falou, melhor, que leu, não, está lá em Isaías 66, 1, vamos ler. Isaías 66, 1.
assim, olha, o céu é o meu trono. Foi o mesmo texto que nós lemos lá em Atos 7:49. Se o céu é o trono de Deus, né, se ele se assenta, se ele tem o poder sobre todo o céu e assentar de ter o poder, e muitas vezes a gente fica imaginando não, que ele está sentado sobre um trono, né, uma cadeira, e ele sentou por ali, estava ali e Jesus estava do lado dele. Mas é isso que o texto está dizendo? Em momento nenhum, no livro de Atos, capítulo 7, 54, 55, 56, está falando que ele viu dois, mas que ele viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus, ou seja, esse Jesus glorificado, esse Jesus com todo o poder, esse Jesus com toda a autoridade, não aquele Jesus que andou na terra, que era um homem, que tinha necessidade, que tinha suas fragilidades, a parte humana, não era nada disso, mas um Deus com todo o poder e toda a autoridade. E quando ele estava aqui em pé, né, à direita de Deus, a mão direita de Deus, com todo o poder, com toda a autoridade, para receber o espírito de Estevão, que estaria prestes a morrer, como morreu logo na sequência, né? Então aqui as pessoas olham e veem aqui, olha, tem duas pessoas, não tem duas pessoas, aqui só tem Jesus glorificado, não tem nada mais que isso, porque olhando para o restante das Escrituras, o texto não bate, não dá para se ver um Deus, Cristo, né? Ele resplandece a glória de Deus, o Deus glorificado, o Deus com poder, o Deus com toda autoridade, e o texto está falando exatamente isso e nada mais do que isso, né? Mas às vezes a gente olha e fala, está vendo, tem dois, porque Jesus está ali e tem outro à direita dele, né? Mas como é que vai estar à direita do Espírito? Se olhar para o Espírito tem mão também? Então o texto não está falando de uma forma literal, mas de uma forma figurada, né? Não sei se ficou dúvida aqui para os irmãos, mas todo mundo consegue compreender que o que Estevão viu aqui é um Jesus glorificado, com todo o poder, com toda a autoridade, que estava ali, né, para receber o espírito de Estevão. Era isso que está acontecendo no livro de Atos, capítulo 54, 55, 56, né? Não tem duas pessoas, não tem mais nada além do que isso, até porque quando nós vemos que fala que ele se assenta sobre o globo terrestre, que ele tem todo o poder, tem toda a autoridade sobre o globo terrestre, que o trono dele está no céu, né? Que ele tem o poder, que ele tem a autoridade, é nada mais, irmãos, do que isso, né? Então o texto aqui não tem duas pessoas de forma nenhuma aqui, é só um Jesus ressuscitado com poder, com autoridade. Nós vemos lá, eu falei o texto é Mateus 28, 18, se é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O que ele teve lá é um Jesus com todo o poder, toda a autoridade, como estava lá já em Colossenses 2:9, né? Texto de Colossenses 2:9, quem lembra de cabeça? Ninguém? Então vamos ler, né? Toda a plenitude da divindade. Cristo estava toda a plenitude da divindade, assumiu ali a sua glória, não tinha mais fraqueza nenhuma, era só poder, só glória que havia agora em Cristo ressuscitado, Cristo que estava ali com poder e autoridade. É isso que diz o texto aqui, né? Então é isso que a gente vê, ok? Certo? E aí, irmãos? Sim. Está colocando assim, olha, Jesus está sentado sobre o globo terrestre, que ele tem o poder, a autoridade, e a terra hoje pertence a alguém. A quem? Nós pode responder. A quem que pertence a terra hoje? O diabo diz assim, olha, todos os reinos do mundo foram entregues, quando na tentação de Jesus. Quando que foi entregue? Quando Adão pecou. Adão tinha o poder, tinha autoridade, pecou, entregou agora para Satanás. Olha, o diabo, ele tem o poder sobre a raça humana, foi dado poder para ele sobre a raça humana, mas Cristo, ele não perdeu o seu poder, ele tem o poder sobre o globo terrestre. Agora, o que acontece é que as pessoas, as vontades do ser humano, ela é pendida, é dominada pelo pecado, logo o diabo controla as pessoas. Aqueles que não vêm a Cristo, aqueles que não conhecem Cristo, diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Aquele que não recebe essa libertação é escravo do pecado. A Bíblia fala que aquele que peca, ele é escravo do pecado, está dominado pelo pecado. Aquele que está dominado pelo pecado está sob o domínio de quem? Do diabo, né? Porque os reinos do mundo foram entregues para o diabo. Então ele tem poder sobre as nações, mas
Deus tem o poder sobre todo o globo terrestre. Ele assumiu o poder. Nós vemos aqui, olha, a chuva que está caindo demais de um lugar, outra do outro. Ele tem o poder sobre essas coisas todas. A pandemia que veio, ele tem o poder, ele tem o controle. Por que vem? O cumprimento da palavra de Deus, né? Então ele se assenta, ele tem o poder, ele tem a autoridade. Porém, enquanto o homem não entrega a vida para Cristo, o domínio, a autoridade da vida daquele ser humano está nas mãos do diabo. Não sei se é isso. Humanidade. Tanto é que a Bíblia fala assim, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não creia na verdade. O Deus do século, quem que é? O diabo, né? Não achei, diz que ele tem a chave da morte do inferno, né? Então assim, ele que domina todas as coisas. Bom, Tô falando, o pastor fez a pergunta. que Deus, ele tem a chave da morte do inferno. Deus tem a chave da morte do inferno, ou seja, o inimigo só tem, ele vai jogando sua artimanha para o povo. Sim. Mas o povo em si, só Deus. O poder do diabo vai aonde Cristo permite que vai. Onde ele não permite, não vai mais. Então, ele tem o poder, inclusive sobre o diabo. Ele manda, ele tem o domínio, ele tem a autoridade. Tanto é que depois que o diabo é lançado no lago de fogo, porque é quando tirado todo o poder dele, mas até lá ele continua com o poder sobre as pessoas, né? Ele age. Os reinos do mundo, ou seja, autoridade sobre todas as pessoas, né? Ele ofereceu se Jesus prostrasse e adorasse ele, porque foi dado para ele. Quem deu? Adão, quando pecou, né? Então Deus colocou na mão de Adão: olha, você pode comer de tudo, menos isso. O dia que você comer, você vai morrer. Essa morte espiritual é que deu autoridade para o diabo. Mas até então, né, veja que tudo que existe na terra, né, quem que deu o nome? Adão. E isso foi o seu nome, porque Deus deu para ele essa autoridade. Quando ele peca, ele perdeu essa autoridade. Bem? Muito bem. E falando de trono, irmãos, eu achei interessante, a gente vai falar de outros textos aqui, mas eu achei interessante que outro dia estava ouvindo, né, e um pastor, ele localizou 2 tronos no céu de Deus, além dos 24, ele encontrou 2, né? E na onde? Vamos ler juntamente com os irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 1, deixa eu até abrir a minha aqui. Apocalipse 22, 1 e também o 3, que diz assim: e mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 3: ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Eu achei interessante porque eu nunca tinha visto 2 tronos aqui, né? E o pastor falou: tem 2 tronos no céu, na onde, né? Está aqui, ó, o trono de Deus e o trono, o trono de Deus e o trono do Cordeiro. São 2 tronos, porque é o trono de Deus e o trono do Cordeiro. É isso que está escrito aqui, irmãos. Quantos tronos existe no livro de Apocalipse? Tirando as 24 nações, né? Eu peguei alguns textos aqui, olha que coisa interessante. Vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 1. Mas eu achei muito interessante a explicação dele, porque eu nunca, confesso para os irmãos que eu nunca tinha visto ninguém explicar dessa forma, né? Falou: não, tem 2, porque é o trono de Deus e do Cordeiro. Então são 2, né? Porque cada um tem o seu trono. E aí eu achei interessante, porque a gente olha para o livro de Apocalipse, por isso que a Bíblia fala: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, né? No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, esse aqui eu anotei hoje, então está só rabiscado aqui.
Vamos ler aqui. Alguém pode ler para não ficar só eu lendo aqui, por favor? Livro de Apocalipse 1:4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja... 1:4, né? 1:4. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Olha, tem 7 espíritos, mas está diante do seu trono. Do seu trono. Quantos tronos tem aqui? 1. Quando a gente vai para Apocalipse 3:21, eu peguei só alguns, irmãos, tem muitos outros textos, tá? Mesmo aqui Apocalipse, mas eu não achei que era interessante pegar todos. Nós vemos na igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 21, o que nós encontramos? Concederei assim que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Olha que coisa interessante. Primeiro que aqui ele está dizendo para a igreja de Laodiceia que é para quem vencer, ele vai conceder que se assente com ele. Quem está falando aqui? Jesus. Não é o Pai, né? Aqui é o Filho, Jesus. Que se assente comigo no meu trono. Então Jesus tem um trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Olha, quantos tronos tem aqui? É um, porque ele se assentou no trono do Pai dele, se nós olharmos, enxergar dessa maneira. Mas o texto está dizendo assim que, olha, quem vencer, eu vou deixar que se assente comigo no meu trono, assim como eu sentei no trono do meu Pai. Então, está vendo? Mas mesmo assim tem um trono. Agora fica uma questão. Então, nesse trono, hoje tem 2 pessoas sentadas. E depois todos aqueles que vencer, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, ele fala que tinha uma multidão de milhares e milhares de pessoas. Essas milhares e milhares de pessoas vão todos se assentar no mesmo trono. É isso que diz? A gente volta, irmãos. O que é assentar? Tomar posse. O que o trono simboliza? Majestade, reino. O que a Bíblia fala? Que nós reinaremos com Cristo, seremos reis e sacerdotes com Ele. Se nós seremos reis e sacerdotes com Ele, nós estaremos, o símbolo do reinado é o trono, mas não é uma cadeira que está lá e tem um sentado, aí o pai estava lá, o filho veio e sentou no colo do pai, e todos aqueles que venceram, imagina, milhares e milhares sentando na mesma cadeira. Não é isso. Mas eu estou dizendo para os irmãos que a gente acha um absurdo que assim, pessoal, não, o trono de Deus e do Cordeiro. Primeiro, quem que é Deus? Deus é o Espírito. E o Cordeiro? É Cristo, né? Então Cristo, que tinha a parte física, que foi levado aos céus com o corpo glorificado, não mais com aquele corpo de sangue, porque carne e sangue não herdam o reino dos céus, mas o trono de Deus e o do Cordeiro é o mesmo trono, não se trata de outro trono, de mais de um trono. Então ele viu lá 2 tronos. Aqui o próprio Jesus está dizendo assim: eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então é um único trono. Mas a questão de se assentar significa que ele sentou no trono, ele tomou posse da majestade. É isso que o trono diz, que a Bíblia diz, é isso que o trono simboliza. E o livro de Apocalipse volta a dizer, está cheio de figuras, mas eu achei assim interessante, porque ele arrumou 2 tronos, o trono de Deus e o trono do Cordeiro, né? Isso para mim foi inédito, que eu nunca tinha ouvido falar, e já que é inédito, eu precisava dividir com os irmãos, né? Capítulo 5, versículo 7 diz aqui, ó, de Apocalipse, veio, capítulo 5, versículo 7, veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Isso. Então, esse que tomou, quem que é? Que tomou o Cordeiro, que pegou o livro, que estava na destra. O que é destra? Na mão direita. Do que estava sentado. Quem estava sentado? No caso, Deus. Então, está falando que o filho, ele foi lá e pegou o livro que estava na mão direita do pai dele. Literalmente é isso. Mas figuradamente é isso que significa? Não, até porque nós falamos, Deus ele não tem mão direita, um livro na mão direita de Deus. Por que na mão direita? Do poder, autoridade. Então, Cristo, ele
toma esse livro, essas escrituras que estavam ali, na mão do que estava sentado, com poder, com toda a autoridade, é a mesma coisa. Mas se nós voltar para a visão, nós estamos vendo aqui assentado no trono, não nos tronos, era um único trono, não tem mais do que um trono também. Aqui, ainda em Apocalipse 4, né, ele vai pegar do livro, no capítulo 4, verso 2. Que aqui, no capítulo 3, termina as cartas às igrejas, e aí ele é convidado a ir para o céu, né? E aí, olha o que diz no capítulo 4, verso 2. Logo fui arrebatado do Espírito, e estava no céu, e uma sentasse sobre o trono. Ele foi arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Não tem dois tronos, só tem um trono. Só um assentado, não tem dois assentados, se nós entendemos que ele estava sentado, né? Mas é assentado. Vamos ao versículo 3. O que estava assentado era na aparência semelhante. Imagina se nós enxergarmos isso de maneira literal. Olha qual que é a aparência. A aparência era semelhante a uma pedra de jaspe. Nos imagina a figura de um homem assentado com essa aparência, semelhante a pedra de jaspe, sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono, né? E era semelhante a esmeralda. O trono era de ouro, o trono era de esmeralda. Às vezes vai falar, o trono era de ouro, aqui está de esmeralda, né? Então veja que tinha um trono também, então são figurados, mas um trono. Versículo 4. Ao redor do trono, então só tem um trono. Então, aí o filho, onde está? Tem o filho, o trono do filho. Não, o filho, por isso que o filho estava de pé, porque não tem o trono para ele, né? Então não tem trono. Olha, um assentado, e via sentado sobre o trono, os tronos, agora sim, tem 24 tronos que aparecem, vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça as coroas de ouro. Agora no versículo 5, e do trono, continua no singular, do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes diante do trono, ardia 7 lâmpadas de fogo, são os 7 Espíritos de Deus, né? Então assim, Deus tem 7 Espíritos. E havia diante do trono como um mar de vida. Então a gente olha para cá, todos os versículos que nós lemos, nós vamos encontrar sempre um trono. Versículo 9 ainda do capítulo 4. E quando os animais davam glória e honra às ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e que vive para sempre. Então, um trono, um assentado sobre o trono. E 24 anciões se prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Irmãos, mas se a gente olhar lá, capítulo 7, 55, 56, que nós lemos, não tinha 2 lá? Estevão não viu 2? Aonde está esse outro, sendo que só tem um? O pastor lá achou no capítulo 22, lá ele achou 2 tronos, mas cadê esse outro trono que nós vamos pegar aqui? Ele poderia pegar outros, vamos sempre achar um único trono, não tem mais do que um trono, é um no trono e um assentado sobre o trono, um no trono e um assentado sobre o trono, né? Evidentemente, os textos aqui, existem muitas figuras, nós não estamos nem entrando nas figuras de Apocalipse, que não é o foco hoje nós estarmos falando sobre isso, mas é que a pessoa, quando ele quer ver, enxergar coisa a mais, dá para enxergar, né? Então ele enxergou lá 2 tronos. Então a gente volta para o texto. Olha, não tinha 2 tronos, não tinha Jesus de pé e o Pai assentado no trono. O assentar é de tomar o poder, tomar a autoridade. O que ele viu foi Jesus glorificado, Jesus com poder, Jesus com autoridade. Esse Jesus, né, que está lá com todo o poder e autoridade que ele tem sobre a sua vida. Então é isso que diz o texto e nada mais do que isso, né? Mas às vezes a gente olhando para nossa visão terrena, a gente consegue enxergar bastante coisa, até o ponto do rapaz encontrar 2 tronos, um do Deus e o outro do Cordeiro, né? E não tem outro trono, né? Sim, ele estava de pé para receber, era uma posição pronta para estar recebendo. Por que ele estava ali em pé na mão direita? Ele estava esperando para recebê-lo, ele ia morrer, morreu, estava lá. Senhor Jesus, recebe meu espírito, ele recebeu, né? Mas o que ele viu, a visão que ele teve,
não tem duas pessoas na visão, né? Ah, mas tem, olha, está aqui. Não tem, irmão. A gente precisa tomar bastante cuidado com esse artigo definido aí que chama, né, e, porque ele serve para somar, mas às vezes para somar a ideia e não as coisas, né? Então a gente precisa somar a ideia e não as coisas muitas vezes. Ok? Tranquilo até aqui? Eu entrei no livro de Apocalipse, irmãos, não para a gente entrar na parte escatológica, mas só para mostrar para os irmãos que a pessoa, quando ele quer ver, ele enxergou 2 tronos, né? E ele vai contrário contra todos os restantes. Os irmãos podem pegar todos os textos de Apocalipse e vão encontrar um trono, ou quando fala dos anciões, 24 tronos. Nada mais que isso. Mas se não estiver falando dos anciões, é sempre um trono, não tem mais do que um trono. E um assentado sobre ele. Quem que está sentado sobre o trono? Aquele que vive eternamente, que morreu e está vivo para todo sempre. É esse que está sentado sobre o trono. Tá bom? Bom, é isso que nós temos aí. Então, assim, Estevão viu apenas uma pessoa, nada mais do que uma pessoa, só Jesus glorificado. Muito bem. Eu falei para os irmãos ainda, né, que eu achei interessante, mas é importante a gente ver, no livro de Deuteronômio, no capítulo 19, versículo 15, foi dado na lei de Moisés que quando alguém cometesse alguma coisa e fosse levado diante dos juízes, era necessário ter de 2 a 3 testemunhas, precisava de 2 ou 3 testemunhas, não poderia ter mais do que isso. É o que está no Deuteronômio 19:15, né? Vai ler só esse pedaço para a gente não entrar em toda a lei, porque o foco nosso é outro, né? Mas alguém que achar, por favor, leia para nós Deuteronômio 19:15. Está dizendo o seguinte: olha, se uma pessoa só aparecer, levar em juízo uma outra pessoa, uma só testemunha não serve, tem que ser pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Aí se 2 ou 3 testemunhas confirmar, aí é confirmado o que aquela pessoa falou. Aí quando nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 17 ou 18, aqueles que crê, né, na Trindade enxerga 2 pessoas aí. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 17 e 18. Na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o testemunho de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Muito bem. Então, na vossa lei, está dizendo que por boca de 2 ou 3 testemunhas, esse texto que nós lemos agora há pouco, lá de Deuteronômio. Aí se confirma o negócio. Está dizendo, na vossa lei está escrito isso. Então o meu testemunho é verdadeiro. Por que meu testemunho é verdadeiro? Porque eu testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o meu Pai que me enviou. Então eles enxergam aqui que, olha, precisa de 2 pessoas. Então você precisa de 2 pessoas, tem a pessoa do Pai e a pessoa do Filho, né? Eu estou dizendo isso aqui para os irmãos, parece que é simples, mas não é não, tá? Os irmãos pegando, olha, eles enxergam que precisa ter 2 pessoas. E se nós defendemos que Jesus e Deus é a mesma pessoa, então só teria uma pessoa só. Aonde está a segunda pessoa aqui então? Deus falou, precisa de 2 testemunhos, então meu testemunho é verdadeiro, porque eu testifico de mim, meu Pai também testifica de mim. Quem que é o Pai de Jesus? Deus ou Espírito Santo? Espírito Santo, Deus, isso que é o Espírito Santo, o Pai dele. Mas aqui, como é que a gente explica isso? Cadê as 2 pessoas?
parte carne e parte espírito. Jesus, ele tinha duas naturezas, humana e a divina. Olha, a natureza humana testifica de mim, a natureza do espírito, a natureza celeste também testifica. Então, as duas naturezas testificando, não tem duas pessoas, mas para as pessoas que acreditam aí na Trindade, falam, não, tem duas pessoas, porque o testemunho de um só não é verdadeiro, então tem que ser duas pessoas, né? Então, veja, não tem duas pessoas, tem duas naturezas. O grande problema das pessoas é entender que esse Jesus, como homem, ele tinha duas naturezas, a natureza humana, a natureza divina. Então, a natureza humana dava o testemunho, a natureza divina também. É isso que Jesus estava falando aqui. E é lógico que os fariseus não entenderam, é lógico que eles não entenderam assim como muitas pessoas até hoje não entendem da mesma forma. Mas é por isso que Jesus diz assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Irmãos, você está conversando até com uma fonte. Irmãos, por que as pessoas não conseguem entender? Isso é revelação de Deus. Aquele que Deus não revela não consegue enxergar, não faz sentido. E é importante para nós entender assim: olha, graças a Deus que nos revelou a sua palavra e nós conseguimos ler, e assim a gente lê, mas não tem nenhuma dificuldade em relação a isso. Por que é dificuldade a gente entender isso? E tem outro texto bastante interessante que eu quero compartilhar com os irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 12, versículos 31 e 32. Aqui o contexto, irmão, só para a gente não está lendo todo o contexto. Jesus ali estava expulsando o demônio e as pessoas estão falando que ele estava expulsando por Beelzebul, né? É isso que está aí um pouquinho para trás aí. E aí Jesus, ele diz assim: portanto eu vos digo que toda blasfêmia se perdoará aos homens, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste século, nem no futuro. E aqui, quando nós lemos o texto, dá-se a impressão que pode blasfemar de Jesus, o que não pode blasfemar do Espírito Santo. Muitas pessoas, às vezes, e eu já ouvi pessoas dizer assim: não, a Bíblia fala que você pode blasfemar contra o Pai, você pode blasfemar contra o Filho, se você não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Não é verdade. O que a Bíblia fala é que toda blasfêmia se perdoará aos homens, a blasfêmia contra o Espírito Santo não. Se alguém blasfemar contra o Filho do Homem, é perdoado, porém, se blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Bom, mas se Jesus é Deus, por que a blasfêmia contra Jesus é perdoada, contra o homem ali era perdoada? Ele falou: o que é blasfêmia? Ele estava falando que Jesus estava expulsando por Beelzebul, o pai dos demônios. E ele falou: não, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque para expulsar demônios não é a carne que expulsa. O que expulsa? É o Espírito. Então essa blasfêmia de falar que ali era o pai dos demônios, o que havia demônios, ele estava falando contra o Espírito, contra a carne. Você falar contra o homem. Eu peguei até um texto aqui como referência, que falaram contra Jesus, e Jesus não repreendeu. Olha, lá em Mateus, em Mateus mesmo, no capítulo 11, no versículos 18 e 19. João não comia nem bebia, falava que ele tinha demônio. Vem o Filho do Homem comendo e bebendo, né? E aí ele diz assim: olha, aí o comilão e o beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Falava que Jesus, como é que ele podia ser Jesus se ele não sabia que as pessoas eram pecadoras, né? Quando Jesus, aquela mulher derruba lá aquele bálsamo sobre ela, aquele óleo, aquele unguento caro,
E as pessoas assim, olha, essa mulher é pecadora, se ele fosse mesmo pensando com eles, né? Deus ia saber que é uma mulher pecadora. E aí Jesus, conhecendo o pensamento deles, vai lá e diz, olha, eu cheguei na tua casa, Simão, tu não puseste água para mim, lavar os pés. Essa mulher, desde que cheguei, ela não cansa de lavar os meus pés com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos. Não lembra do texto? Então assim, olha, o que Jesus está falando aqui? Você pode falar contra Jesus? Não era isso que ele estava falando. Ele estava falando da descendência, da carne, da pessoa. Por quê? Jesus foi 100% homem. Ele nasceu 100% homem. Tinha todas as coisas, a Bíblia fala as mesmas paixões, as mesmas coisas que nós. Então ele veio de uma descendência, inclusive a descendência dele é da onde? De Davi, né? Uma descendência, Davi foi homem. Por que Davi não pôde construir o templo? Fome sanguinária. Veio da descendência, da linhagem dele, Salomão. O que Salomão cometeu? Quantos pecados ele cometeu? Só da linhagem. Você falar do homem que come, que bebe, que dorme, que é isso e aquilo, não tem problema, né? Como ser humano, da parte humana. Mas você falar da parte espírito, aí que complica a coisa. Então as pessoas assim, não, olha, Jesus falou porque que você pode, a blasfêmia contra o filho é perdoada, contra o espírito que não é. Então se é dessa maneira, a gente enxergar dois, contra o filho é perdoado e contra o espírito não, quem que é maior? O espírito, porque o espírito você não pode falar contra ele, mas a carne você pode. Mas não foi nada disso que Jesus falou. Então o que Jesus está falando é o seguinte, olha, qualquer pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do homem, contra a carne, ser-lhe-á perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem agora, nesse século, nem no século futuro. Não será perdoado de forma nenhuma. É isso que está falando a palavra de Deus, nada mais do que isso. E a pessoa, não, está vendo? A blasfêmia pode blasfemar contra o Pai, pode blasfemar contra o Filho, só não contra o Espírito Santo. Não fala nada contra o Pai. Até porque o Pai, quem que é o Pai? É o Espírito Santo. Então não pode blasfemar contra o Pai. Quem falou que pode? É que as pessoas erroneamente dizem isso. Mas aqui, irmãos, não tem também nenhum problema, né? A gente entender isso, né? Ficou alguma dúvida para os irmãos a esse respeito? A carne, pessoa. Sim. Contra a pessoa, contra ele. Tudo que foi feito contra ele é perdoado, não tem problema nenhum. Então, o pastor perguntou assim, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Nesse contexto, ele estava dizendo o seguinte, olha, está expulsando pelo espírito dos demônios. Era uma blasfêmia. Quando, irmãos, aquele que não crê, a Bíblia também nele, naquele que enviou, critica, zomba, qualquer tipo de zombaria que você faz contra Deus, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. As pessoas dizem, olha, quando você peca, o pastor Léo costuma dizer, né, a gente pode pecar contra a santidade e contra a autoridade. Quando a gente pega contra a santidade, Deus até perdoa alguma coisa, mas a autoridade de Deus, aí a gente não tem o perdão, Deus já não perdoa, porque Deus é poder, então a gente não pode ir contra o poder, a autoridade de Deus. Contra nós pecamos, erramos, caímos em alguma falha, Deus perdoa, Ele é poderoso para isso. Mas tudo aquilo que a gente fala contra Deus, eu vejo muitas vezes, né, as pessoas fazem por aí brincadeiras, fazem piadas envolvendo Deus, né? Irmãos, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque brincadeira tem limite, né? Até brincadeira, não é que a gente tem que ser uma pessoa séria, que não ri, nós falamos ontem na reunião, né? Ria mais, né? Agora fala, bom, então a gente não pode sorrir, tem que ser sério, carrancudo. Não é isso. Mas tem limite do que a gente fala, do que a gente brinca, e não podemos, de forma nenhuma, zombar, caçoar, fazer brincadeira contra as coisas de Deus. Isso eu tenho para mim que isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo.
vai falando essas coisas, são uma grande blasfêmia, as coisas que, veja, os judeus tinham tanto medo lá atrás, mesmo sem conhecer Deus, que eles não sabiam de conhecer o nome de Deus, não era revelado, que eles tinham temor de falar do nome de Deus. Eles não falavam, né, o nome que é conhecido, Jeová, por isso que tinha lá o tetragrama, Yod Rei, Vav Rei, né, que não era pronunciado. Eles usavam outros termos para referir a Deus, porque eles pegavam aquele texto na lei que está escrito assim, nos 10 mandamentos, né? Não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? É um dos mandamentos. Então tinha muito respeito e medo em relação a isso. E hoje as pessoas estão nem aí pensando, que Jesus e tal, vai falando coisas, isso é tudo blasfêmia contra o Espírito Santo. Então isso não é perdoado nem nesta vida e nem na vida futura. É o que o texto diz. Sim. Pastor, se a pessoa não conhece a Deus e outros deuses, não conhece de jeito nenhum a Deus, né? E ele fala mal de Deus, se ele é perdoado, ele não conhece, não sabe. Então, o irmão me perguntou isso, eu peguei aqui, acho que o texto está em Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui se eu acho fácil. Aquele texto que ele fala assim, Deus tomando vingança, segundo Tessalonicenses, né? Acho que é segundo Tessalonicenses, se eu não me engano. Eu peguei em primeiro aqui, não está não, está em segundo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, a mãe perguntou assim, olha aí a pessoa que não conhece a Deus e que fala tal. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, vamos ler o versículo 7, né? Os irmãos podem ler todo o contexto depois em casa. Ele está falando do juízo de Deus, né? Para que nós possamos ser dignos de ser ávidos e tal. E assim, a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Então, olha, irmãos, vocês são atribulados, vocês passam por dificuldade, vocês passam por provação, mas quando Cristo voltar, vocês vão desfrutar agora, né, juntamente com todos, o descanso. Mas no versículo 8, o que ele está dizendo? Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que a Bíblia está falando aqui? Que Deus vai tomar vingança como labareda de fogo dos que não conhecem a Deus. Mas ele não conhece Deus. E aí? Até o irmão perguntou para mim, eu falei, irmão, então, você acha que se você não conhecer a lei e você transgredir, você vai ser punido por ela porque você não conhece? Sabe o que acontece? Quantos de nós aqui lemos o Diário Oficial da União? Ninguém. Quantos de nós lemos as leis que são publicadas diariamente nesse diário? Você sabe por que a lei é publicada no Diário Oficial? É para dar publicidade. A partir do momento que você publicou, deu publicidade, ela é pública. Mas eu não li. Mas ela foi publicada. Mas eu não sabia de Jesus. Pois é, mas está publicado, está aqui. Você não leu, você não foi atrás, mas existe. Então, assim, o fato de nós desconhecermos a lei não nos torna inculpável. Quando a Bíblia fala que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, um dia nós falamos sobre isso aqui, nós não vivemos mais no tempo da ignorância. Porque assim, que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos se arrependam. O que é o tempo da ignorância? Velha aliança, no Velho Testamento, tudo que existia lá era para a nação de Israel, o restante estava fora disso aqui, era o tempo da ignorância. Mas vindo Cristo, ele diz assim, que chegou a plenitude dos tempos. Que tempo nós vivemos hoje? Plenitude dos tempos. Não estamos mais no tempo da ignorância. Eu não posso dizer que eu não conheço. Está ali para você conhecer. Outro dia eu estava vendo uma pessoa falando assim, nossa, eu estava em tal lugar, eu fui lá, estacionei no lugar, o guarda veio e me botou que eu estava parado em lugar proibido.
eu não vi placa e tal. E aí o guarda falou, não, está ali, ó. Aí tinha uma placa que estava atrás, tinha uma árvore que estava tampando a placa, né? Mas eu não vi a placa. Mas a placa está ali. Você não viu porque você não quis, mas a placa está ali. Ele falou, mas estava tampando, mas eu não vi. E o guarda chegou e multou. Falou, teve que pagar a multa. Por quê? Ele não viu, ele não conhecia, mas e daí? Se você vir, por exemplo, os irmãos, a maior parte dos irmãos conhece. Lá em São Paulo existe um tal do rodízio, né? Já ouviram falar do rodízio de veículos no Centro Expandido de São Paulo? Então, para cada dia de semana você tem a placa 1, 2, 3 e 4 e tal. Se você é de fora e não sabe e entra, você acha que você vai ser multado? Vai. E você, mas eu não sei, eu sou de fora, então assim, não importa. Então, o que Tessalonicenses está dizendo, irmãos, é o seguinte, olha, que Deus vai tomar vingança das pessoas que não conhecem Deus e também das que não obedecem, aqueles que conhecem e não obedecem. Então, a vingança de Deus é para todo mundo, para quem não conhece, para quem não obedece. Por isso que nós vamos conhecer a Deus, né? Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Tem pessoas assim, não me fala porque eu sou ignorante, então eu estou ignorante, eu não sei, então Deus não vai me cobrar. Não, Ele vai te cobrar sim. Você não sabe porque você não quer. Então você, mas a pessoa, Deus vai cobrar? Vai. Aí alguém vai dizer, pastor, mas e fulano que morreu lá atrás? Irmãos, eu não sei, ele é com Deus e eu não vou entrar em juízo de ninguém, né? Não me cabe fazer juízo é só com Deus mesmo. Na última hora ele recebeu Jesus, ele aceitou? Não sei, é ele com Deus, não me cabe nada disso. Mas o que a Bíblia fala é o seguinte, olha, Deus vai tomar em conta contra aqueles que não conhecem e quem não obedece. Então, você está falando assim, olha, se as pessoas morreram sem conhecer a Cristo, quem que é culpado? A culpa é coletiva, né? De muitos, por não ter falado. Ele está falando do Atalaia, quando o Atalaia se cala, né? O profeta Ezequiel, ele fala do Atalaia, vai requerer o sangue das suas mãos. Sim, se o Atalaia não der por avisado, ele vai ser requerido o sangue das vossas mãos, né? Então tem tudo isso. Agora, se a pessoa, hoje, a Bíblia fala que quando o evangelho do reino for pregado, a toda criatura virá ao fim, né? Falta muito? Eu acho que não, porque hoje é pregado de várias formas, de vários meios, né? Mas a gente precisa se apressar, né? Então, mas é por aí, irmãos, né? Uma cidade do Brasil desapareceu, porque não sei se tem terremoto inteiro, aí todo mundo desesperado, e foi isso aí, é uma palavra de Deus. Não sei, não vi, não sei. Irmãos, está chovendo bastante no Rio Grande do Sul, né? Mas eu também estou por fora. Mas está chovendo lá, viu? Né? Ainda eu quero ler mais um versículo, irmãos, Salmo 110, versículo 1. Isso, esse mesmo. A gente precisaria gastar bastante tempo para explicar isso, mas dá para a gente explicar com poucas palavras. Outro dia eu vi um pastor dizendo o seguinte, ele perguntou assim, me mostra para mim então o pai e o filho no Velho Testamento. Ele mostrou esse texto aqui, né? Vamos lá. Salmo 110, primeiro diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Bom, e aí o pastor está dizendo assim, está vendo? No Velho Testamento tem um Senhor falando com o outro Senhor. Primeiro que esse texto do Velho Testamento era uma profecia para o Novo, não era do Velho, ela se realizaria no Novo. Mas quem são esses senhores? Disse o Senhor ao meu Senhor. Então, tem um Senhor falando ao outro Senhor. Quem são eles? Não é o rei. Às vezes a pessoa fala, mas não é o rei? Não, são dois senhores mesmo. Deus mesmo. Olha aqui como é que se dá o cumprimento dessa profecia. Olha lá no livro de Atos, vamos lá em Atos, vamos pegar o cumprimento, depois a gente faz
um fechamento disso aqui. E aqui, irmão, só para os irmãos achar, teve um que eu vi que ele achou aqui 3 tronos, inclusive, porque ele diz o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Mas é tipo assim, olha, fala o Senhor à tua direita, né? Então ele explicando dessa forma, né? Assim, eu não estou, olha, fala para o Senhor à tua direita para se assentar, né? Olha cada coisa que acontece, e as pessoas vão porque não lê a Bíblia. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 29 a seguir, até o 36, é uma leitura rápida, nós vamos fazer, dá para entender o texto. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Aqui eram as pessoas da descendência de Davi, né? Tinha uma questão ali que estava sendo defendida. Sabendo, pois, que ele, profeta, está vendo, os irmãos que não sabem, Davi não foi só rei, ele foi profeta também. Sabendo, pois, ele, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Jesus Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, quem são esses senhores? O que os irmãos entenderam do texto? Quem são esses senhores? Deus, o Espírito, Deus. O profeta Davi havia profetizado, sabendo que da sua descendência viria o Cristo, né? Então ele morreu, foi sepultado. Esse Jesus que morreu, ressuscitou, e Deus o levantou, fez o Senhor e Cristo. Ele é o poderoso. Então, qual que era a profecia? Que o Senhor, a parte espírito, disse ao Senhor, a parte carne. É isso que está dizendo o texto, né? Assenta-te à minha direita. Não é isso que nós estamos falando, que Estevão viu Jesus glorificado? É isso que ele está testificando aqui. Deus o ressuscitou dos mortos, a sua alma não permaneceu lá no Hades, né? Mas assentou, ele diz assim, olha, que de sorte que exaltado pela destra de Deus, de volta naquela questão da mão de Deus. O que é a mão de Deus, que nós já falamos agora há pouco? Recebeu a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós viste agora. Davi não subiu aos céus, então a profecia não era de Davi. Às vezes a pessoa pensa que pode ser de Davi. Não, Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor, Davi dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor. Quem que é o Senhor de Davi? Que ele estava se referindo, né? Assenta-se à minha direita, até que põe os inimigos por os cabelos dos meus pés. E ele termina no versículo 36, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, esse é o Senhor, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então esse Deus, parte espírito, ressuscitou a parte humana, fazendo o Senhor e Cristo. Então essa é a profecia. Também não tem dois senhores aqui, é o próprio Deus, mas uma profecia da parte espírito e da parte carne, que é o que o próprio texto explica aqui em Atos, que nós lemos aqui, né? Então acho que não fica muito confuso, dá para entender, ou não? Ficou dúvida aí para alguém? Não? Então explica, por favor. Bom, só para a gente concluir, né, as horas vão se passando. Nós falamos aqui outro dia, né, até o irmão já falou do texto. Se tem dois, né, nós falamos lá a questão, lá no livro de Atos 20, eu quero ler só mais 2 versículos para a gente concluir. Livro de Atos, capítulo 20, versículo 28. Atos 20, 28.
Pode ler, os irmãos e irmãs que quiserem. Nós até mencionamos ele outro dia, mas... Todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo nos constituiu, vivo para apacentar a igreja de Deus, e ele lhe dará com seu próprio sangue. Olha, o Espírito Santo constituiu o bispo para apacentar a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. Deus, Espírito, tem sangue? Mas a igreja foi resgatada com o sangue dele. Tem dois aqui? Né? Então, olha, se Deus é um e o Pai é outro, ficaria complicado, mas aqui, que o Espírito resgatou a igreja com o próprio sangue. Como é que o Espírito resgatou a igreja com o próprio sangue? A morte de Cristo. Ele derramou o seu sangue. Aquele homem verdadeiramente é o Filho de Deus. Não é só um homem qualquer. Mas ele é o Pai? Sim, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo está ali nele. Então, precisa de outro. Olha, o Espírito não tem sangue, mas como é que foi derramado o sangue do Espírito? Porque é o mesmo, não tem outro ali. E para a gente concluir, hoje, já estamos aí em cima da hora, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 20, que todo mundo conhece aqui, de cor e salteado, Então vou até pedir para uma das irmãs falar bem alto aí para nós, de cor, vamos ver, Não, então pode ler mesmo, vai. Primeira epístola de João, capítulo 5, 20. Amém. Olha, estamos no que é verdadeiro? Qual que é o Deus verdadeiro? Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, se tem outro fora de Jesus Cristo, é o quê? Fora dele é falso, porque o verdadeiro é ele, Então, Jesus Cristo hoje é Espírito. Hoje está. Quem crê que Jesus está aqui conosco hoje? Como é que ele está aqui hoje? Em carne ou Espírito? Ele falou que ele iria, mas não deixaria órfão, voltaria para nós e voltou. Quem voltou? O Espírito Santo. Quem que é o Espírito Santo? Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus da vida eterna. Se tiver algum outro Deus fora de Jesus, é falso. O verdadeiro é Jesus Cristo. Que voltou. É próprio que voltou. Ele é o Pai. Estaremos órfãos, estaremos com o padrasto. Mas não estamos com o padrasto, estamos com o Pai mesmo. É o mesmo Deus, não é outro. Mas a gente poderia pegar muitos outros textos aqui, mas eram esses aqui que eu achei um pouco mais complexos para a gente tratar, para a gente trabalhar. Se ficou dúvida, os irmãos têm a liberdade de perguntar ou acrescentar alguma coisa, fique à vontade, tá? Os da internet só pode mandar perguntas de ver outro dia. Sim, todo joelho no céu e na terra tem que se dobrar diante desse nome, o nome de Jesus, Então a gente poderia falar muito mais coisas, mas eu creio que esses textos são mais difíceis da gente às vezes debater com quem tem um pensamento diferente, mas espero que tenha ficado claro para todos os irmãos. Poderíamos ler outros textos, mas creio que é o suficiente para nós compreendermos e entender quem é que nós estamos falando aqui, de um único Deus, composto não por três pessoas distintas, A composição dele é que ele tem toda a autoridade, todo o poder, todos os atributos, está tudo contido no mesmo Deus, e não em pessoas distintas, mas um único Deus que tem todo o poder e toda a autoridade. Então que Deus abençoe a todos os irmãos. Lembrando os irmãos que sábado próximo, nós temos o culto no Marquês às 19h30. Também no domingo pela manhã, às 6 da manhã, haverá consagração às 6 horas da manhã. Tem a reunião com as crianças e adolescentes às 9 horas, e às 19 horas culto com a família, todas as famílias
convidadas para que possam estar participando. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Agradecemos a todos que têm estado conosco. Vamos agradecer a Deus. Convido o pastor Moisés para a oração final, a bênção final. Desde já agradecemos a cada um que está conosco até agora.